Olá, eu me chamo Eduardo Vinícius Kuhn e eu sou professor aqui do curso de Engenharia Eletrônica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus aqui de Toledo. E hoje eu gostaria de dar início, junto com vocês, à disciplina de Sistemas Digitais. E na aula de hoje, a intenção é introduzir uma visão geral da disciplina, contextualizar a importância dessa disciplina nas diferentes áreas da engenharia, apresentar a ementa que nós vamos cobrir ao longo desse semestre, a bibliografia que nós vamos utilizar como base para esse estudo, trazer algumas recomendações que eu fui compilando ao longo dos semestres letivos e indicar um material de leitura e um material complementar para que vocês possam estar utilizando ao longo do semestre. Essa disciplina de sistemas digitais, ela é ofertada no sexto período, de acordo com o projeto pedagógico do curso. A disciplina tem em torno de 90 horas aula, e essas 90 horas aula são divididas entre aulas teóricas e atividades de laboratório. Como pré-requisito, tem-se a disciplina de Eletrônica Analógica 1. Para o desenvolvimento da disciplina de sistemas digitais, eu costumo utilizar como material didático slides de aula, tal como esse que vocês estão vendo. Nesses slides, a intenção é compilar os principais conceitos que nós precisamos absorver ao longo do semestre. Trago também alguns roteiros para as atividades de laboratório. A ideia é que esses roteiros fixem esses conceitos que nós vamos ver ao longo dos capítulos. E eu trago também documentos contendo a resolução de alguns dos exercícios propostos ao final de cada capítulo. Como forma de atendimento, fiquem à vontade para me enviar um e-mail sempre que tiverem alguma dúvida. Se inscrevam no nosso grupo do Telegram, basta me chamar lá, coloca um print screen do vídeo, em que ponto que você está com dúvida ou na resolução do exercício. Eu farei o possível para responder o mais breve que puder. Ou deixe um comentário na seção de comentários do vídeo e eu farei o possível para responder também. Quanto à questão dos materiais didáticos, eu só quero comentar que eu vou deixar um link para o GitHub dessa disciplina na descrição do vídeo. Basta clicar lá. Dentro desse link do GitHub você vai ter acesso aos slides de aula, aos roteiros das atividades de laboratório e também os documentos que contêm a resolução de alguns exercícios propostos ao final de cada capítulo. Quanto à importância da disciplina de sistemas digitais, é importante começar destacando que a adoção de sistemas digitais ela é crescente em todas as áreas da ciência e da tecnologia. O que a gente acaba percebendo cada vez mais é que nos dispositivos atuais, sinais analógicos que são captados no mundo real, eles são medidos através de sensores e rapidamente convertidos para o domínio digital, visando a manipulação através de processadores e o armazenamento em elementos de memória. Por exemplo, no caso de um telefone celular, o que a gente percebe? Que tem um microfone em algum ponto aqui do dispositivo. Esse microfone ele vai captar a informação, ou seja, captar o sinal no domínio analógico, captar a minha fala, como? Através da pressão acústica que é feita em cima do microfone. Essa pressão acústica é convertida para o domínio elétrico. Esse sinal elétrico, então, passa por um conversor analógico digital e vira um sinal digital. Esse sinal digital ele vai servir como entrada para um microcontrolador e esse microcontrolador vai fazer todo tipo de operação necessária sobre esse sinal. Por exemplo, operação de filtragem, cancelamento de ruído, algum tipo de codificação no sinal, aplicar alguma modulação, por exemplo, para ser transmitido para a torre. Como que isso vai acontecer? Faz o processamento, passa agora do domínio digital para o domínio analógico, e esse sinal, então, é transmitido para a estação radiobase, que vai captar o sinal e repassar para algum outro celular. Qual que é o ponto-chave aqui? É que esse microcontrolador, que nós, nesse caso, utilizamos apenas para fazer uma filtragem, uma operação sobre o sinal de fala, ele acaba servindo também para controlar o display do nosso celular, para controlar o sistema de comunicação Wi-Fi, Bluetooth, para controlar outros periféricos e sensores que tem ali. Então, o que a gente acaba percebendo? Que no final, o elemento central dos dispositivos modernos é um processador. E esse processador opera no domínio digital, ou seja, opera sobre bits, bytes que são apresentados a ele.
Isso nos leva a concluir, então, que os sistemas digitais eles fazem parte de praticamente todos os dispositivos modernos. O que a gente percebe ao longo do tempo é que o sinal analógico ele é cada vez mais rapidamente convertido para o domínio digital. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada vez mais próximo do sensor que está fazendo a aquisição daquele sinal analógico é colocado o conversor AD. Ou seja, eu faço a conversão do domínio analógico para o digital o mais breve possível. E dali em diante, todo o tratamento que eu tenho que fazer com aquele sinal que eu estou manipulando é feito já no domínio digital. Portanto, a gente pode concluir que a disciplina de sistemas digitais é fundamental em várias áreas da engenharia, por exemplo, na computação, na eletrônica, na automação e também nos sistemas de telecomunicação. A ideia da disciplina é introduzir conceitos fundamentais para essa era digital. Quais conceitos seriam esses? Por exemplo, a álgebra booleana, que nos permite manipular expressões lógicas, ou seja, expressões que têm como entrada ou que manipulam variáveis que podem ser apenas zeros ou uns, nível lógico baixo ou alto. Introduz as portas lógicas, que fazem as operações do tipo AND, OR, NOR, SHOR, NOT. Esse ferramental da álgebra booleana e as portas lógicas podem então ser utilizados, por exemplo, para projetar unidades lógicas aritméticas, que são o core, ou seja, que são a parte central de cada processador que nós temos disponíveis. Além disso, nós vamos introduzir também a ideia de flip-flops. Flip-flops são elementos de memória que são capazes de armazenar um único bit. Lógico que, agregando esses flip-flops, eu consigo construir registradores, ou seja, dispositivos que são capazes de armazenar mais do que um único bit. Nós vamos também introduzir a ideia dos conversores analógico-digital e digital-analógico. E qual que é o ponto-chave aqui? É que esses conceitos são a base para o entendimento dos sistemas digitais que nós temos por aí. Ou seja, são a base para a gente entender como os processadores funcionam, como os microcontroladores funcionam e como as memórias funcionam. E como que eu consigo construir um processador, um microcontrolador ou uma memória? Agregando esses elementos básicos, por exemplo, as portas lógicas ou os flip-flops. Aqui eu trago, com caráter ilustrativo, um sistema digital bastante simples, é um circuito lógico combinacional. O que nós temos aqui? Nós temos três entradas, A, B e C. Essas entradas elas podem ser zeros ou uns, cada uma delas. E de acordo com a lógica do circuito, eu vou então obter na saída ou 0 ou 1, dependendo do que eu coloco ali no A, B e C. Lógico que nesse primeiro momento a gente não consegue de cara entender o que está acontecendo ali, mas a intenção é que, dissecando cada bloquinho desses, a gente entenda depois como que a gente pode agregar eles para construir um circuito mais complexo ou mais elaborado. Esse circuito lógico combinacional da esquerda não tem memória. O que a gente pode fazer? Pode agora ligar esse circuito, que por exemplo poderia ser uma unidade lógica, uma coisa assim, não importa o que é, colocar ele conectado em um bloco de memória. O que nós temos aqui? Nós temos, nesse caso, três flip-flops. Então, um flip-flop do tipo D, outro flip-flop do tipo D e outro flip-flop do tipo D. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que esse flip-flop ele é capaz de armazenar um único bit. Então, a saída do meu circuito lógico, que está representada aqui por X, Y ou Z, ela serve como entrada para esse elemento de memória. E aí o que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que eu der um pulso de clock, eu carrego na memória desse flip-flop o que foi apresentado na entrada. E com isso eu consigo armazenar, nesse caso aqui, 3 bits. Quero armazenar mais? Vamos agregando diferentes flip-flops. Qual que é o ponto aqui? Nós já entendemos que o circuito da esquerda é um circuito lógico combinacional. Então, eu vou agregando portas lógicas e com isso eu consigo fazer o circuito responder ou se comportar de acordo com uma dada lógica. E eu posso pegar esse circuito lógico e conectar em elementos de memória, por exemplo, nesses flip-flops do tipo D, e aí eu tenho então agora um dispositivo que faz alguma operação e também carrega essa informação em algum lugar. Por exemplo, seria o caso de um bloco somador ou acumulador. Circuitos digitais ou circuitos lógicos,
eles operam com tensões que se encontram em faixas definidas para o 0 ou para o 1, ou seja, para o nível baixo ou para o nível alto. Eu não estou mais interessado em qual é o valor exato de tensão. Eu estou interessado se aquele valor de tensão está dentro de uma faixa de valores que caracteriza o nível lógico alto, ou seja, valor binário 1, ou dentro de uma faixa de valores que caracteriza o nível lógico baixo, ou seja, binário 0. Valores que estão nessa faixa intermediária são considerados tensões inválidas e não são utilizados. O que isso quer dizer? Quer dizer que para o sistema, ou seja, para a porta lógica, não importa o valor exato da tensão que eu coloco na entrada, desde que ou ela esteja na faixa de 0 a 0,8 para caracterizar o nível lógico baixo, ou na faixa de 2 a 5 para caracterizar o nível lógico alto, 1. Esses circuitos digitais ou circuitos lógicos, eles respondem às entradas, quantas estiverem, por exemplo, entrada A, B, C, D, de acordo com uma dada lógica. Por isso, esses circuitos digitais são também conhecidos como circuitos lógicos. Esses circuitos digitais obedecem a regras lógicas. Ou seja, se eu conheço o nível lógico aplicado em cada uma das entradas, eu consigo determinar qual é o nível lógico das saídas. Ou o contrário também é verdadeiro. Eu consigo definir qual é o nível lógico da saída a partir do conhecimento do nível lógico que está sendo aplicado naquele dado instante em cada uma das entradas e em elementos de memória, caso exista. Com isso, eu garanto que esses sistemas digitais, eles são previsíveis e confiáveis, uma vez que eu não estou interessado no valor exato de tensão, e sim em que faixa ele está. Se ele está na faixa de nível lógico baixo, ou 0, ou na faixa de nível lógico alto, ou 1. Conforme eu vou alterando essas entradas que tem no meu sistema, esse sistema ele vai respondendo ao longo do tempo com saídas que também estão em nível lógico baixo, por exemplo, nesse intervalo de tempo, ou nível lógico alto, nesse outro intervalo de tempo. Alterei as entradas, volto para nível lógico baixo, por exemplo, dependendo da lógica do circuito. Alterei a entrada, volto para nível lógico alto, dependendo da lógica ali aplicada no circuito. Então, o que a gente tem que ter em mente? Circuitos digitais ou circuitos lógicos ou sistemas digitais são a mesma coisa. Nesses circuitos ou sistemas, eu consigo determinar o nível lógico da saída a partir do nível lógico que está sendo apresentado nas entradas dele e no elemento de memória. Com isso, eu tenho uma previsibilidade. Se eu mexer na entrada, eu vou ter como resposta a dada saída, ali um dado alteração do nível lógico ou não. A ideia da disciplina é fornecer ferramentas que nos permitam projetar e implementar sistemas digitais mais complexos, como utilizando esses blocos básicos, ou seja, esses blocos mais elementares, você vai agregando eles a ponto de você conseguir, por exemplo, construir unidades lógicas ou até mesmo computadores. Como isso? Por exemplo, nessa figura, o que nós temos? Nós temos um somador completo, é um somador de 2 bits. Então, tem uma entrada A, pode ser 0 ou 1. Tem uma entrada B, pode ser 0 ou 1. Eu faço a operação de soma binária, isso vai produzir como saída ou 0 ou 1. E dependendo do que tiver na entrada, por exemplo, 2 zeros, 2 1s e assim por diante, eu vou ter também um carry, ou seja, um vai 1. E aí nessa cout aqui eu posso ter ou 0 ou 1. Como que eu implementei essa lógica? Basicamente, o que eu fiz? Eu defini o que teria na entrada, o que eu espero na saída em cada condição, montamos uma tabelinha, e a partir da tabelinha eu vou lá e resgato as diferentes portas lógicas que nós conhecemos, ou que nós vamos estudar, vou agrupando essas portas lógicas, e conforme eu agrupo essas portas lógicas, eu consigo construir então um somador de um bit. Ah, mas eu quero somar mais bits, o que eu vou fazendo? Vou repetindo esse mesmo bloco para somar então mais bits. Essa implementação pode ser feita dessa forma aqui, ou seja, usando diagramas que representam as portas lógicas, ou eu posso implementar esse sistema digital utilizando uma
linguagem de descrição de hardware, ou HDL, que é muito mais usual hoje em dia. Dificilmente vocês vão projetar algum sistema que vai requerer ou que vai utilizar CIs que têm internamente portas lógicas. O que a gente percebe é que a nossa tecnologia está avançando tanto que o caminho natural é o quê? Desenhar a solução que a gente quer, seja diagrama ou seja uma linguagem de descrição de hardware, e depois sintetizar isso em um chip, ou seja, sintetizar isso em um FPGA. Qual que é a ideia? A ideia é que o FPGA ele é programável. Então ele tem dentro dele um monte de portas lógicas. Conforme eu escrevo o código, ou seja, conforme eu escrevo a descrição desse hardware, a hora que eu gravo isso no FPGA, ele faz um rearranjo interno lá e esse rearranjo implementa aquela função que eu estou querendo, ou seja, implementa aquele circuito digital que eu estou buscando. Do HDL do FPGA é o que costuma ser utilizado hoje em dia. Uma vez que eu projetei uma unidade lógica aritmética, o que eu posso fazer? Eu posso agora ir agregando essas unidades e montando, colocando outros sisteminhas, a ponto de construir, por exemplo, um processador. Então aqui nós temos diferentes unidades lógicas aritméticas. Aí, nesse processador, eu também preciso ter elementos de memória. Para quê? Para guardar quais são os valores das operações que eu estou fazendo naquele dado instante. Então eu tenho aqui blocos de memória cache, nesse momento. E a ideia é o quê? A ideia é que esses blocos de memória forneçam a informação necessária que está sendo operada pela unidade lógica aritmética e guardem instantaneamente ali qual é o resultado que está sendo processado naquele dado instante. Qual que é o ponto aqui? O ponto é que para construir a unidade lógica aritmética eu fui agregando portas lógicas e para construir as unidades de memória eu fui agregando flip-flops. Então o ponto-chave aqui é que com elementos bastante simples a gente vai agregando eles para construir sistemas mais complexos. Essa disciplina de sistemas digitais ela é primordial em áreas emergentes que demandam circuitos de alta velocidade. Por quê? Porque muitas vezes eu não consigo implementar em um processador circuitos que são tão velozes quanto eu conseguiria fazer em um FPGA. A ideia aqui é que no FPGA você sintetiza o hardware que vai fazer aquela implementação. Por exemplo, no caso aí de projetos de equipamentos de rede de alto desempenho, né? Aqueles equipamentos que, por exemplo, estão roteando fluxos de internet de alta velocidade, 10 GB, 100 GB, 250 GB e assim por diante. O que nós precisamos? Nós precisamos de equipamentos de alto desempenho capazes de lidar com aquele tráfego que está sendo gerado, ou que está entrando no link e saindo, ou sendo roteado para outro destino. Então, nesses aparelhos, ou seja, nesses equipamentos, nós precisamos de hardware especializado para isso. Quanto à bibliografia, eu vou recomendar esses 3 livros que estão em tela. Dentre eles, nós temos o livro do Toff. Esse livro é o livro que nós vamos acabar adotando como referência fundamental para a nossa disciplina. É um livro já bem consagrado e aceito em outros cursos de outras universidades. Como segunda opção, gosto muito também do livro do Vahid. O livro do Vahid é esse livro de capinha amarela aqui. Qual que é a parte interessante dele? Que ele já traz muita coisa sobre a parte de HDLs, ou seja, linguagem de descrição de hardware. Então, vale a pena para quem quer se aventurar ainda mais nessa parte de FPGA. Só um comentário, embora o livro em português seja de 2008, o Vahid já lançou uma versão mais nova, só que está só em inglês. Como terceiro livro, texto da disciplina, eu vou recomendar esse livro do Idoeta. É esse livro que está aqui, também um livro bastante consolidado nessa questão de sistemas digitais. Eu vou deixar o link para esses 3 livros na descrição desse vídeo também. Quanto à ementa da disciplina, a intenção nesse curso é que a gente cubra esses capítulos que estão listados em tela. Não todo o capítulo, mas boa parte do que é apresentado em cada um deles. Então, o que nós temos aqui? Nós temos no capítulo 1 alguns conceitos introdutórios sobre o que são sistemas digitais, qual é o propósito, como eles operam. Depois, no capítulo 2, a gente revisita o que são sistemas de numeração, e aí apresenta representação binária, representação octal, hexadecimal, e traz também alguns códigos, por exemplo, o código BCD, código alfanumérico
e assim por diante. No capítulo 3, a intenção é descrever esses circuitos lógicos, ou seja, introduzir ferramentas, e aí entendam como ferramentas a álgebra booleana, para descrever esses circuitos lógicos e entender como que eles operam e como que a gente pode manipular eles. Já no capítulo 4, nós aprendemos a projetar os circuitos lógicos combinacionais e também simplificar esses projetos, a fim de obter circuitos que demandam de um menor número de elementos para desempenhar aquela dada função. Em contraste com os circuitos do capítulo 4, que são circuitos combinacionais, ou seja, circuitos que não têm memória, nós no capítulo 5 abordamos circuitos sequenciais. Esses circuitos, portanto, eles têm memória, ou seja, a saída do sistema depende não apenas da entrada, mas sim do que tem armazenado na memória do sistema. No capítulo 6, então, nós apresentamos a aritmética digital, ou seja, como que nós operamos com soma ou subtração de números binários, e a partir disso, como que a gente pode construir os circuitos que fazem essas operações. E no capítulo 7, nós então projetamos contadores e introduzimos os registradores. O conteúdo coberto nos capítulos 1 a 7, ele serve de base para entender o que é apresentado nos capítulos 8, 9, 11 e 12, que também fazem parte da ementa da disciplina. O capítulo 8 introduz as famílias lógicas, TTL, CMOS e as características. Depois, no capítulo 9, nós introduzimos alguma coisa sobre codificadores e multiplexadores, demultiplexadores. Capítulo 11 introduz conversores analógico-digital, digital-analógico e discute algumas características disso. E no capítulo 12, nós temos os dispositivos de memória. Então, por que está separado assim? A ideia é, nós vamos desenvolver até o capítulo 7, realizar uma atividade avaliativa desse conteúdo inicial e depois esse conteúdo do capítulo 8, 9, 11 e 12, ele é distribuído entre os alunos da disciplina que farão então apresentações, ou seja, seminários, sobre partes desse conteúdo. No decorrer da disciplina, nós temos previsto 5 atividades de laboratório. E essas atividades de laboratório estão afeitas ao capítulo 3, ao capítulo 4, 5, 6 e 7. A ideia é que cada atividade dessas remeta ao conteúdo daquele capítulo. Obviamente que, no decorrer do semestre, a complexidade dessas atividades a serem resolvidas vai aumentando. Então, nós começamos com um projeto bastante simples e terminamos, por exemplo, projetando contadores, somadores, que são projetos que demandam um pouco mais de conhecimento para serem construídos. Para o desenvolvimento dessas atividades de laboratório, nós vamos utilizar o software LogicSim. Eu vou deixar o link desse software na descrição do vídeo e eu enfatizo para usarem o link da descrição porque no passado já aconteceu de jogarem no Google o nome LogicSim e acabar baixando e instalando uma versão muito antiga do software. E aí muitas coisas não funcionavam. Fica a dica. Quanto aos tópicos que eu destino para as apresentações, que seriam do capítulo 8, 9, 11 e 12, eu acabei separando dentro do capítulo quais são os pontos-chave e agrupei isso de forma que a complexidade dos assuntos seja mais ou menos equilibrada. E essas apresentações visam cobrir, por exemplo, conteúdos como terminologia de CIs, família lógica TTL, daí uma outra apresentação, tecnologia MOS, CMOS, algumas características. Depois aborda a ideia de coletor aberto, dreno aberto e tri-state. Depois passa para introdução de codificadores e decodificadores, multiplexadores e demultiplexadores e também barramento de dados, registrador de tri-state e operações. E assim vai seguindo, conversor digital analógico, conversor analógico digital, alguns aspectos importantes de quando usar uma dada arquitetura ou outra arquitetura de conversor. Depois termina com a parte de memórias, princípios básicos de operação, memória somente leitura, memória RAM e outras tecnologias de memória e alguns detalhes, por exemplo, expansão de tamanho de palavras, expansão de capacidade. A ideia é que as apresentações desses conteúdos elas estejam atreladas também ao desenvolvimento de um projeto, ou seja, ao desenvolvimento de um projeto, pode ser um projeto simples, mas que demonstre os conceitos que estão sendo apresentados ou que estão sendo abordados na apresentação desse conteúdo, por exemplo, codificadores e decodificadores, multiplexador de
multiplexadores e assim por diante. Eu entendo que nem sempre nós conseguimos fazer um projeto, porque alguns conceitos são bastante teóricos, mas na medida do possível, isso é um requisito. Então, essa é a minha ideia de estruturar a disciplina. Então, nós temos uma parte inicial, capítulo 1 a 7, que visa apresentar os conceitos básicos para o entendimento do que é apresentado no capítulo 8, 9, 11 e 12. E aí, a partir disso, o aluno tem que ser capaz de entender o que é apresentado e também formular um projeto que utilize aquele conhecimento novo que ele vai apresentar. Eu trago aqui algumas recomendações quanto ao bom desenvolvimento da disciplina. Então, realize as leituras sugeridas antes do início da próxima aula. Por quê? Porque isso ajuda a fixar o conhecimento e muitas vezes tu já vai com a ideia do que você precisa saber, né? Então, ou esclarecer durante a aula, fica mais fácil. Foque sempre no entendimento dos conceitos, ao invés de ficar aprendendo aqueles procedimentos mecânicos. O procedimento mecânico acaba sendo esquecido e tem aquela ideia, né, para realizar um procedimento mecânico ali, seguir uma sequência de passos, eu não preciso do engenheiro, né? Então bastaria simplesmente fazer um script que vai realizar aquela operação. Então a ideia é entender o conceito. E na questão de sistemas digitais fica muito simples entender o conceito, porque é 0 ou 1, tem uma lógica sempre por trás daquilo, é fácil de enxergar, entender. Quando eu estiver resolvendo exercícios, pausa o vídeo e tenta resolver por conta própria. Quem sabe isso vai te ajudar a fixar melhor essa informação. Antes de iniciar a resolução de um dado exercício, formule mentalmente o caminho onde você quer chegar. Com isso, vai ficar mais fácil de você desenrolar esse exercício, ou entender o problema e conseguir chegar ao objetivo com sucesso. Ao concluir um determinado capítulo, resolva os exercícios que são propostos, ou seja, os exercícios que são indicados. A resolução dos exercícios eu vou deixar lá no GitHub, um documento. Basta você depois olhar e você vai conseguir ver o que você errou, o que você não errou. E sempre que tiver dúvida, mande uma mensagem na seção de comentários, chama no grupo do Telegram ou mande um e-mail. Fique à vontade. Quanto à carga horária da disciplina, o que a gente pode concluir? Que nós precisaríamos de umas 3 horas aula, isso dá 2 horas e meia em hora relógio, para assistir os vídeos e absorver os conceitos teóricos. E precisaríamos de mais umas 2 horas e meia para resolver os exercícios que são propostos no final de cada capítulo. E para a próxima aula eu deixo então como sugestão de leitura o capítulo 1. Esse capítulo deve ter umas 10, 15 páginas. E esse capítulo 1 ele não vai ser abordado nos vídeos subsequentes, nós vamos iniciar a partir do capítulo 2. Mas qual que é a importância de ler o capítulo 1? Porque ele traz alguns conceitos que são fundamentais para entender o que seriam os 1s e 0 digitais, sinais digitais, os circuitos lógicos, sinais e sistemas que são analógicos e digitais, conceito de memória e assim por diante. São conceitos bastante simples, mas que são fundamentais para entender o restante do conteúdo que nós vamos abordar ao longo do semestre. Então eu agradeço a atenção de vocês, se inscrevam no canal, deixem um comentário, curtam o vídeo e nos vemos na próxima aula. Um abraço.